17 de março. Corra riscos. Dedique-se a alguém. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Você consegue pensar em uma ocasião em que foi tão ferido por alguém que foi tentado a pensar: chega, nunca mais vou dar meu coração a ninguém assim outra vez. É muito doloroso, não vou passar por isso pela segunda vez. Já passei por todo o abuso que posso suportar e nunca mais vou colocar o pescoço na guilhotina outra vez. Acho que todo mundo já passou por experiências dolorosas de traição, deslealdade, engano e infidelidade nos seus relacionamentos com os outros. Às vezes as pessoas são de um jeito na sua frente, mas mostram um lado totalmente diferente quando não estão na sua presença. Talvez tenha sido um amigo chegado que você achou que seria fiel a você para sempre, mas depois essa pessoa o abandonou, o apunhalou pelas costas na saída. Ou talvez você tenha tido um amigo em quem confiava, mas ele violou a sua confiança contando para outras pessoas todas as coisas confidenciais que você compartilhou com ele. Não há dúvida quanto a isso. Dói quando você descobre que certas pessoas na sua vida foram infiéis, principalmente se eram pessoas que você acreditava sinceramente que seriam leais até o fim. Essa mágoa deve ser exatamente o que Timóteo sentiu quando estava servindo como pastor sênior da igreja de Éfeso. Depois de investir a vida no seu grupo de líderes por 3 anos, gastando tempo com eles, amando-os, cuidando deles, ensinando-os, perdoando-os e literalmente derramando todo o seu coração e sua alma neles, como os pastores devem fazer. Timóteo esperava, com razão, um retorno do seu investimento. Em outras palavras, ele esperava que aqueles líderes ficassem ao seu lado para sempre. O retorno que Timóteo esperava de seus líderes era comprometimento e fidelidade. Aqueles mesmos homens negaram a ele sua lealdade depois de tudo que Timóteo havia feito por eles. Era uma violação flagrante ao relacionamento, mas foi exatamente isso que eles fizeram. A maioria daqueles líderes saiu da igreja e o abandonou. É um fato histórico que, por causa das perseguições de Nero contra a igreja, massas de cristãos deixaram a igreja de Éfeso e voltaram aos seus antigos templos pagãos. As chamas da perseguição haviam revelado o nível genuíno do comprometimento dessas pessoas com Jesus. Quando elas perceberam que poderiam morrer pela sua fé, elas reavaliaram seu comprometimento e abandonaram o Senhor, a igreja e seu pastor a fim de salvarem suas vidas. Muitos daqueles que deixaram a igreja de Éfeso eram os líderes que Timóteo havia treinado e a quem havia dedicado sua vida. Timóteo pensou que poderia contar com eles, com esses líderes, para servirem ao seu lado tanto nos bons tempos quanto nos maus. Mas agora os maus tempos haviam chegado, e aqueles sobre os quais ele havia depositado sua confiança foram embora e o abandonaram. O resultado foi que Timóteo teve um grave déficit de líderes e estava enfrentando a tarefa de escolher novos. Assim, Paulo lhe diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. Essas são as instruções bastante duras para Paulo dar ao seu jovem discípulo. Timóteo já havia se ferido uma vez após colocar a vida nas mãos de um grupo de pessoas. Ele sabia como era ser apunhalado pelas costas por pessoas em quem ele confiava. Não o bastante, Paulo agora diz a Timóteo para escolher um novo grupo e começar tudo de novo. Naquele instante, a dor emocional de Timóteo deve ter sido enorme. Estou certo de que foi difícil para ele ouvir as palavras de Paulo, assim como você e eu nos sentimos no passado. Ele provavelmente pensou: esqueça, já passei por essa dor uma vez e não gosto da ideia de passar por ela de novo. Vou simplesmente pastorear essa igreja sozinho. Mas não é possível fazer nenhuma obra monumental sozinho. Assim, se uma pessoa foi ferida, ela eventualmente precisará superar isso
escolher novos líderes e amigos e começar de novo. É por isso que Paulo disse a ele: "E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis." A palavra transmitir vem da palavra grega paratitime, composta pelas palavras para e titime. A palavra pare é a palavra grega que significa ao lado de. Ela se refere a alguma coisa que está próxima ou perto. Mas em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ela representa a imagem de relacionamento íntimo. A segunda parte da palavra é a palavra grega titime, que significa colocar, largar alguma coisa ou posicionar alguma coisa. Quando as palavras para e titime são unidas, criando a palavra para titime, essa palavra significa aproximar-se a fim de fazer algum tipo de depósito, como uma pessoa que vai ao banco para guardar algo em segurança no cofre da instituição. De forma significativa, essa agora é a palavra que Paulo usa quando diz a Timóteo para transmitir essas coisas a um novo grupo de líderes. Timóteo entendeu claramente a instrução de Paulo. Ele devia escolher um novo grupo de líderes, colocar-se bem ao lado deles e depositar sua vida nas mãos deles. A palavra grega para deixou claro que isso não era algo que podia ser feito à distância. Timóteo teria necessidade de colocar sua dor e sua mágoa de lado e se tornar vulnerável para um novo grupo de líderes. Em outras palavras, ele tinha de entregar o coração pela segunda vez. Por causa da experiência passada de Timóteo com os líderes que haviam desertado essa ordem de Paulo, pode ter sido uma das mais assustadoras que o jovem ministro já havia recebido. Timóteo pode ter pensado: espere um instante. Já dediquei a vida a um grupo de pessoas, mas quando precisei delas, quando precisei sacar aquele depósito, elas se foram. Meu último depósito nas pessoas não funcionou muito bem. Elas me magoaram. Não sei se estou disposto a fazer esse tipo de investimento outra vez. Timóteo pode ter se perguntado: isso não é levar as coisas longe demais? Deus realmente espera que eu me arrisque outra vez, depois de ter sido ferido? Mas era exatamente isso que Paulo estava dizendo a ele para fazer. E é isso que você precisa fazer também. Abra seu coração e se arrisque novamente, tente de novo. O uso da palavra para titime significa que Paulo queria que Timóteo entendesse essa mensagem. Você precisa escolher novas pessoas que provarão ser fiéis. Coloque-se ao lado dessas pessoas, fique tão perto delas quanto possível para poder depositar tudo o que você é e tudo o que você sabe nelas. O futuro de Timóteo dependia do quanto ele era capaz de se relacionar e trabalhar com outras pessoas. Isso também é verdade com relação ao seu futuro. Em vez de permitir que a dor das experiências passadas paralise você hoje, você deve fazer o que Paulo ordenou que Timóteo fizesse. Deixar o passado para trás. Decidir parar de focar em como os outros falharam com você e começar a procurar um novo grupo de pessoas ou amigos para poder começar de novo. Se você não fizer isso, o diabo terá vitória sobre você, paralisando e imobilizando sua vida, efetivamente impedindo que você e seus sonhos se realizam plenamente. Não dê ao diabo o prazer dessa vitória. É hora de tomar posse do poder de Deus e de sair do seu esconderijo. Por ser verdade que uma pessoa e um grupo de pessoas tenham magoado você no passado, mas há amigos lá fora que estão simplesmente esperando por você. Aqueles que serão fiéis e firmes o tempo todo até o fim. Peça ao Espírito Santo para abrir seus olhos e para dirigi-lo a eles. Uma vez que você se conecte com essas pessoas, você ficará grato por não ter se escondido dos relacionamentos pelo resto da sua vida e por ter dado o passo ousado de começar de novo. Minha oração para hoje. Senhor, ajuda-me a vencer as dores e as decepções que experimentei por causa de pessoas que provaram ser infiéis.
Quando sou tentado a julgar aqueles que me fizeram mal, ajuda-me a lembrar daqueles a quem eu mesmo fiz mal no passado. Assim como nunca pretendi magoar ninguém, ajuda-me a entender que meus ofensores provavelmente não pretendiam me magoar também. Como fui perdoado, então estou pedindo agora que me ajudes a perdoar, e não apenas a perdoar, mas a me arriscar novamente e começar a reconstruir minha vida com outras pessoas do corpo de Cristo. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que não tenho rancor ou amargura contra ninguém que me fez mal no passado. Assim como fui perdoada, perdoo livremente. Assim como os outros me deram uma segunda chance, dou a outras pessoas o benefício da dúvida e permito que elas provem que são, ainda que tenham feito alguma coisa para me magoar. O diabo não pode me paralisar com o medo de ser ferido outra vez, porque recuso-me a permitir que esse tipo de medo opere dentro de mim. Tenho muito a fazer para permitir que o diabo me mobilize com alguma coisa que me aconteceu no passado. Então, confesso nesse instante que estou livre de toda a mágoa do passado e que estou avançando para possuir tudo que Deus tem para mim. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Alguém o decepcionou tanto que você sentiu que nunca mais queria se abrir e correr o risco de se magoar novamente? 2. Você já foi a fonte desse tipo de dor para outra pessoa? Se a resposta é sim, você alguma vez foi até essa pessoa para se arrepender por ter sido a fonte da dor dela? 3. O que você pode fazer de modo diferente nos seus relacionamentos hoje para garantir que isso nunca aconteça outra vez? Você precisa decidir parar de focar em como os outros falharam com você e começar a procurar um novo grupo de pessoas ou amigos para poder começar de novo. Se não fizer isso, o diabo terá vitória sobre você, paralisando e imobilizando sua vida efetivamente, impedindo que você e seus dons se realizem plenamente.